Olá, meu aluno, tudo bem? Pronto para mais uma aula de matemática? Hoje vamos trabalhar relações métricas no triângulo retângulo, tá? Uma aula de geometria. Você já estudou semelhanças de triângulos, tá? E com base na semelhança de triângulos, vamos definir aqui as relações métricas no triângulo retângulo. Pessoal, primeira coisa, eu queria dar nome aqui a cada uma dessas medidas, tá? E a gente vai lembrar de um teorema que você já conhece, ó, o Teorema de Pitágoras, tá? Vai ser a nossa primeira relação definida aqui no triângulo retângulo. Vamos lá então. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, característica principal do triângulo retângulo é que ele tem um ângulo reto, tá? Se é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Aqui eu tracei uma altura nesse triângulo. Você sabe que todo triângulo tem 3 alturas. Para cada lado do triângulo, eu tenho uma altura relativa àquele lado, né? Que é chamado de base. Aqui eu considerei apenas uma altura. E essa altura aqui, ó, ela é uma altura relativa a esse lado aqui, esse lado BC. E esse lado BC é o que a gente conhece como hipotenusa, não é isso? Então vamos lá. O maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Aqui eu vou representar como está oposto ao vértice A, eu vou chamar esse lado de Azinho. Então Azinho aqui representa a hipotenusa no triângulo retângulo. Tudo bem? Vou só aqui, ó, demarcar. Então está representando tudo. Essa medida aqui vai daqui, ó, do vértice C até o vértice B, tudo bem? Então essa medida é a hipotenusa. E essa altura aqui é uma altura relativa à hipotenusa que eu vou representar pela letrinha H. Pessoal, preste atenção no seguinte. Então essa letrinha H, eu não vou dizer apenas que é uma altura no triângulo retângulo, eu vou dizer que é uma altura relativa ao quê? Certo? Ela é uma altura importante, ela é uma altura relativa à hipotenusa, porque ela tem como base a hipotenusa. Tudo bem? Então vamos lá. Os outros dois lados do triângulo, você sabe que são chamados de catetos, né? Oposto ao vértice B, aqui eu vou colocar Bzinho, e oposto ao vértice C, eu vou colocar Czinho. Então esses são os catetos. E aí o que acontece? Essas medidas aqui, ó, que ficou definida, aqui, já que eu coloquei Hzinho aqui, vou colocar aqui, ó, o vértice H, tá? Vértice H. Tudo bem que eu vou precisar desse vértice aqui. E é o que acontece. De B até H e de H até C, eu tenho algumas medidas. E essas medidas, elas têm nome, tá? Elas são uma projeção ortogonal dos catetos. É como se você acendesse uma luz aqui em cima, ó, e essa medida aqui B iria projetar uma sombra aqui na hipotenusa. E essa sombra que esse B iria projetar seria uma projeção ortogonal, ou seja, aqui, ó, perpendicular daqui até aqui. Então essa medida que vai de H até C é uma projeção ortogonal de B, ok? E essa medida aqui, ó, que vai de B até H, é uma projeção, como se acendesse uma luz aqui em cima, ó, C iria projetar uma sombra aqui na hipotenusa, que iria de B até H, uma projeção ortogonal. Então, de B até H é projeção do cateto C, eu vou chamar aqui de M, certo? M, a letrinha M aqui, vamos colocar. E aqui eu vou colocar a letrinha N, certo? Então, veja. Quem é M? M é a projeção ortogonal do cateto C. E quem é N? N é a projeção ortogonal do cateto B. Tranquilo, pessoal? Então, veja, eu estou colocando as letras ali, mas letras são letras, tá? Estou representando ali variáveis. O importante é você saber o nome. Quando eu for resolver exercícios na próxima videoaula, eu vou estar associando o nome. Então, eu vou colocar um nome ali para você não esquecer. Tudo bem? Vamos somente aqui usar essas letras para poder demonstrar cada relação que eu vou falar aqui agora. Então, veja. A relação mais conhecida, que todo mundo sabe, no triângulo retângulo, é o famoso Teorema de Pitágoras. Então, olha, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da medida do maior lado, no caso, o quadrado da medida da hipotenusa, olha aqui, ó, o quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quê? É igual à soma
olha, é igual a soma do quê? Dos quadrados das medidas dos catetos. Então, a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem são os catetos? B e C. Então, a soma, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Então, aqui você tem o que a gente conhece como teorema de Pitágoras, beleza? Vamos só dar um destaque aqui, ó. Esse aqui é o teorema de Pitágoras. Olha, já que a gente estava falando, deixa eu colocar aqui Pitágoras. Veja, já que a gente estava falando das projeções, tem uma relação bem direta aqui. Bem direta, olha para cá. Se eu somar BH, aqui ó, BH, que é o M, representado pela letrinha M, com HC, que está representado pela letra N, se eu somar isso com isso, dá exatamente o quê? Esse pedaço com esse pedaço, dá exatamente o quê? Exatamente, da medida da hipotenusa. Então, já poderia colocar aqui ó, uma outra representação aqui. Eu posso dizer, então, ó, que o A, ele é a soma das projeções, ou seja, o A, a hipotenusa, é a projeção M mais a projeção N, tá? Então, o A é a soma das projeções ortogonais do cateto sobre a hipotenusa, ok? Bom, pessoal, veja, estou construindo relações aqui e até agora ainda não usei semelhança, vou usar agora, tá? Então, preste atenção e vê que massa agora, veja. Dentro dessa daqui que você já conhece, eu vou definir outras relações e essas relações, elas são definidas, elas são demonstradas, né, através da semelhança de triângulos. O que acontece? Está vendo essa altura aqui relativa à hipotenusa? Existe uma propriedade que diz que a altura relativa à hipotenusa num triângulo retângulo, né? Se eu estou falando de hipotenusa, eu estou no triângulo retângulo, ok? Então, a altura relativa à hipotenusa, ela divide esse triângulo em dois triângulos que são retângulos também. Por quê? Porque se aqui é 90, do outro lado vai ser o quê? 90. E sabe o que acontece? Esses dois triângulos aqui, ó, esse aqui é 90, lá do lado também é 90. Essa altura relativa à hipotenusa divide esse triângulo retângulo em dois triângulos retângulos que são semelhantes entre si e também são semelhantes ao maior. Ou seja, a partir do momento que eu traço uma altura aqui relativa à hipotenusa, eu formo aqui três triângulos. Você está vendo? Olha, esse triângulo menor, esse outro triângulo aqui, ó, e esse triângulo maior que já tinha. Então, veja, quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, além do triângulo maior, quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, surgem dois triângulos retângulos que são semelhantes ao maior. E os dois também são semelhantes entre si, ou seja, são três triângulos semelhantes aqui. Isso é um teorema. Professor, é fácil provar? Claro que é. Olha para cá, veja só. Se eu chamar isso aqui de ângulo 1, tá? Você sabe que isso aqui representa uma medida, eu não sei qual é a medida, né? Mas é um ângulo agudo. Eu chamei de ângulo 1, tem uma medida lá. E aí, veja só, e chamei aqui de ângulo 2. Eu já estou dizendo, então, ó, que ele pode ter medidas diferentes, que é um ângulo 1 e aqui é um ângulo 2. Se 1 e 2 são iguais, pode até ser 45, 45. Concorda comigo? Não é um triângulo retângulo? Lá é 90. Pode ser, mas pode ser que um seja 30, 60 e assim por diante. Ou seja, são dois ângulos complementares, né? A soma desse com esse dá 90. Tudo bem? Então, veja. Mas se aqui é ângulo 1 e aqui é ângulo 2, vem para esse triângulo médio aqui, ó, para esse triângulo médio. Esse aqui, ó. Esse triângulo aqui, HCA. Vê, se aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo 1, obrigatoriamente aqui tem que ser o quê? Exatamente, se aqui é um ângulo 1 e aqui é um ângulo reto, se no grande eu tenho um ângulo 1 e tenho um ângulo reto, aqui é um ângulo o quê? 2. Quer ver uma brincadeira? Se aqui fosse 30 e aqui fosse 60, aqui era 90, não é? É. E se aqui fosse 30 e aqui fosse 90, obrigatoriamente aqui teria que ser o quê? 60. É isso aí. E lá do outro lado, se aqui fosse 90, aqui é 60, obrigatoriamente aqui teria que ser o quê? 30, ou seja, a medida desse ângulo aqui. Percebe? Esses triângulos eles têm ângulos correspondentes congruentes. E isso faz com que eles sejam o quê? Semelhantes. Beleza? E aí eu vou utilizar as semelhanças para demonstrar essas relações aqui, ó. Primeira relação, importantíssima, olha para cá. Essa relação, ela diz assim, que a medida, o produto da medida da altura com a medida da hipotenusa, ou seja, H vezes A, é igual ao produto
meu aluno, é igual ao produto dos catetos, B vezes C. Vê que coisa linda. Isso aqui é uma relação. Professor, veio da onde? Eu vou provar ela agorinha, tá? Já, já. Já, já. Então, veja, o produto da medida da altura com a medida da hipotenusa é igual ao produto das medidas dos catetos. Ou seja, H vezes A é igual a B vezes C. Isso é uma relação importantíssima que vem, ó, da semelhança dos triângulos, tá? Outra, veja só. O quadrado da altura, da medida da altura, é igual ao produto das medidas das projeções, ou seja, M vezes N, tá? Então, veja, o quadrado dessa medida aqui, H, é igual ao produto dessa projeção com essa projeção. Legal ou não? Outra, e aqui, ó, eu gosto de fazer uma relação só que aí eu vou escrever duas, mas é uma só. Vou escrever duas aí, mas a forma de falar é a mesma para as duas. Essa relação aqui diz o seguinte, que o quadrado da medida de um cateto, você pega um cateto, o quadrado da medida dele é igual ao produto da sua projeção, da projeção desse cateto, pela medida da hipotenusa. E por que são duas? Porque eu tenho quantos catetos aqui? 2 catetos. Então, se eu tenho 2 catetos, eu vou ter duas relações aqui em uma só. Então, veja, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da sua projeção com a hipotenusa. Pegue um cateto aí, vamos lá, pegue o B. Peguei o B, certo? Vamos lá. O cateto B, aqui ó, o cateto B ao quadrado vai ser igual ao quê? O quadrado da medida de B vai ser igual ao produto da sua projeção, N, com a hipotenusa, que é quem? A. Certo? E a outra? Pega o outro cateto agora, C ao quadrado. O quadrado da medida desse cateto vai ser igual à sua projeção, M. Ó, produto dessa projeção com quem? Com a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. Eu tenho uma música que vai deixar essas relações aqui, ó, todas na sua cabeça, tá? E você nunca mais vai esquecer. Agora é importante você saber de onde é que elas vêm, certo? Mas depois, ó, guarda isso na mente, cantando a música das relações métricas no triângulo retângulo. Vamos aqui demonstrar rapidinho, vamos lá. Perceba aqui que eu tenho 3 triângulos. Esses 3 triângulos veio da onde? Vem aqui. Lembra que eu disse que se traçar a altura relativa à hipotenusa, divide esse triângulo em 2 triângulos retângulos que são semelhantes entre si e também são semelhantes ao maior. Olha eles aqui. Esse triângulo aqui, ABC, é justamente o triângulo maior. Quando eu partir no meio, esse daqui, ó, esse triângulo aqui é esse menor, que eu chamei de T2, triângulo 2. E esse outro aqui, tá, o maiorzinho, é esse daqui, o T3. E o T1 é o triângulo todo. Eu chamei de T1 e T2 e T3 para ficar mais prático aqui na demonstração. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar agora as medidas, tá? Então aqui, ó, presta atenção, certo? Aqui no triângulo maior eu tenho A, aqui é B e aqui é C. Acompanha aqui, ó, comigo. No pequeno aqui eu tenho que aqui é o quê? Aqui é C, ó, né? Aqui é HA, que é a altura. E aqui embaixo é M, tá? A projeção M, que é a projeção do cateto C. Agora no triângulo 3, é esse aqui, ó, triângulo 3, aqui é B, certo? Aqui é B. Aqui é quem? Aqui é H. E aqui, pessoal, aqui embaixo, ó, é N. Beleza? Vamos lá agora. Vamos demonstrar essas relações. Usando T1 e T2, ou seja, esse triângulo aqui e esse. A gente já viu que eles são semelhantes, mostrei aqui, ó, né? Mas aí você coloca os ângulos aqui, ó. Esse ângulo C aqui é o ângulo 1, que eu chamei de ângulo 1. Aqui é ângulo 2. Aqui, ó, o ângulo B aqui, ó, e o ângulo B coincidente, né? É o ângulo 2 também. Aqui o C não é o ângulo 1, então aqui também é o ângulo 1. Aí, ó, só complementando agora, veja. Se aqui é o ângulo 1, obrigatoriamente aqui é o ângulo 2, porque aqui é 90 graus. É ou não é? Tem que dar 180. Se aqui é o ângulo 2, aqui em cima é o ângulo 1. E aí tá tudo completinho. Os 3 triângulos aí, eles são semelhantes, tá? Os 3 triângulos são semelhantes. Vamos lá. Então, usando a semelhança de T1 e T2, se os triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são o quê?
Proporcionais, tá? Chamado também de lados homólogos, né? Então, são proporcionais. T1 e T2 são triângulos semelhantes e os lados são proporcionais entre eles. Então, vamos lá. Vê o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui em T1 a medida de A. Peguei A. Perceba que A ele está oposto ao ângulo quê? Ao ângulo reto. Então, preste atenção. Eu estou usando aqui, ó, vou botar aqui de verde, tá? Eu estou fazendo a relação em relação ao ângulo reto. Vamos lá. A. No triângulo grande, quem está oposto ao ângulo reto é A. Aí lá no triângulo 2, quem é que está oposto ao ângulo reto? Olha aqui, ó. No triângulo 2, oposto ao ângulo reto, ó. Quem está oposto a ele? É o C. Então, A está para C. Não é assim que você faz a proporção? Agora, vamos para cá, vem para cá. Vamos lá. Eu agora vou pegar o ângulo B, o lado B, o lado B. O lado B está oposto a que ângulo? Vem aqui, ó. O lado B está oposto ao ângulo 2. Então, vou usar aqui o ângulo 2 agora. Vamos lá. Coloca aqui o B. Aqui no triângulo 1, B está oposto ao ângulo 2. Aí eu vou lá no outro triângulo ver quem está oposto ao ângulo 2. Quem está oposto ao ângulo 2 aqui no triângulo 2? Triângulo 2, T2. Aqui, ó, o ângulo 2. Quem é que está? É H. Beleza? Aí você vem aqui, ó, e coloca H. Pessoal, aplicando a propriedade fundamental da proporção, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu vou ter o quê? A vezes H, tá? A vezes H. Ó, o H vezes A vezes H, o H vezes A dá a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. É igual ao quê? É igual a B vezes C. Então, aqui você tem B vezes C. E você acaba aqui de demonstrar uma relação que está bem ali. Olha lá. Essa daqui. O produto da medida da altura com a hipotenusa, com a medida da hipotenusa, é igual ao produto das medidas dos catetos. Tá? Então, a relação aí foi demonstrada simples. Tá? Bem simples aí. Professor, eu posso fazer outra aqui dentro desse mesmo triângulo? Posso. Com esses dois triângulos aqui, vamos ver se dá para sair outra aqui, ó. Outra relação, vem. Aqui agora, veja, eu vou pegar aqui agora o cateto, deixa eu ver, C. Vou pegar o C. C, vamos lá. Pegando agora aqui o cateto C, no triângulo 1. C está oposto a que ângulo? Ângulo 1. Então, veja, agora eu estou usando o ângulo 1. Vou colocar aqui, ó, ângulo 1, tá? Lá no triângulo 2, quem é que está oposto ao ângulo 1? Eu peguei aqui, ó, o C que está oposto ao ângulo 1. Quem aqui está oposto ao ângulo 1? É o M. Então, bota aqui, ó, M. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou pegar, olha, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, vou pegar o A. Vou pegar o A aqui agora. Vamos lá. Pego o A aqui. O A no triângulo 1, perceba que o A no triângulo 1 está oposto ao ângulo reto. Então, eu estou usando o ângulo reto agora aqui como referência. Vamos lá. O A está oposto ao ângulo reto. Vai no triângulo 2, quem está oposto ao ângulo reto? É o C, ó. Oposto ao ângulo reto aqui é o C. Então, A corresponde a C. Tudo bem? E aplicando aqui a propriedade da proporção fundamental, nós vamos ter o quê? Ó, C vezes C, multiplicando o cruzado, C vezes C vai dar o quê? C ao quadrado. E M vezes A vai dar o quê? ou AM ou M vezes A. Você não precisa colocar o sinal de vezes ali. Mas é só para fazer a referência aqui, ó. Acabei de demonstrar essa daqui. Olha que legal, né? Acabei de demonstrar essa. Vamos aqui seguir agora T1 e T3. Vamos lá. T1 e T3. Qual é a relação que eu posso fazer aqui em T1 e T3? T1 e T3. Eu vou pegar aqui agora, veja. Já demonstrei essa, tá? Vamos só marcar aqui, ó. Já demonstrei essa e já demonstrei essa. Tá faltando essa e essa daqui. Vamos demonstrar essa daqui agora? Vamos pegar o B, certo? Vamos pegar aqui, ó, B em T1, certo? Vamos lá. Peguei B em T1, ó. Aí em T1, B está oposto a quem? Está oposto ao ângulo 2. Então, aqui está oposto ao ângulo 2. Vamos lá? Olha, oposto ao ângulo 2, B está aqui. Vai lá em T3, triângulo 3, e vê quem está oposto ao ângulo 2. Olha o ângulo 2 aqui. Quem está oposto ao ângulo 2? É o N.
certo? Então aqui vai ficar o quê, ó? N igual a... Aí aqui, pessoal, eu pego a hipotenusa, ó, no triângulo grande, tá? Em T1. E a hipotenusa está oposta ao ângulo reto. Aí lá no outro, quem é que está oposto ao ângulo reto? Está aqui, ó, ângulo reto. Só a minha referência, tá? Se aqui o A está oposto ao ângulo reto, lá em T3, quem é que está oposto ao ângulo reto? Aqui, ó, T3, ó, o ângulo reto aqui, ó. Quem é que está oposto ao ângulo reto? É o B. Então você coloca aqui B. E aplicando a propriedade, ó, fundamental da proporção, multiplicando aqui cruzado, eu vou ter B vezes B, eu vou ter o quê? B ao quadrado é igual a N vezes A. Aí eu vou ter, ó, N vezes A. Certo? E acabo de demonstrar aqui, ó, essa relação, certo? Então acabou de demonstrar ali que o quadrado da medida do cateto B é igual à medida da sua projeção vezes a hipotenusa, tá? E a última que está faltando é essa daqui, ó. Vamos lá? Bom, pessoal, e para provar a última, né, a última relação, que é essa daqui, vamos utilizar o triângulo 2 e o triângulo 3. Então, veja, eu quero provar que o quadrado da medida da altura é igual ao produto das medidas das projeções. Essa relação, então, vem daqui, ó, da semelhança com T2 e T3, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, como eu quero provar o H, eu vou pegar o H em T2, olha aqui, ó, H, certo? E aí, veja, H está oposto a que ângulo? Olha aqui, H. H está oposto ao ângulo 2, certo? Aqui, ó, H está oposto ao ângulo 2. Então, eu vou utilizar aqui como referência o ângulo 2, certo? Vamos lá no triângulo 3, ver quem está oposto ao ângulo 2. Quem está oposto ao ângulo 2 aqui, ó? É o N, certo? Então, aqui, ó, vou colocar o quê? N. Beleza? Isso vai ser igual ao quê? Vou montar agora aqui, ó, volta para cá para o T2, triângulo 2, e agora eu vou pegar o M, certo? O M. Olha, quem é que está oposto ao ângulo M aqui? É o 1. É o ângulo 1. Lá no triângulo 3, quem está oposto ao M? Quem está oposto ao ângulo 1? Tá? Quem está oposto ao ângulo 1? É o H. Olha aqui, ó, oposto ao ângulo 1 é o H. Então eu coloco aqui, ó, H. E agora aplicando aqui a propriedade, né? Vou multiplicar cruzado, ó, H vezes H vai dar o quê? H ao quadrado. Tudo bem? E aqui, ó, N vezes M ou M vezes N, tá? Tanto faz aí a ordem dos fatores, pois não vai alterar o produto. E aí eu consigo provar a última relação que estava faltando, que era essa daqui, ó, certo? Então, provada aqui essa relação. Todas essas relações aqui, ó, nós vimos que foi então comprovada através da semelhança de triângulos. Agora preste atenção no seguinte: é possível provar também aqui, utilizando isso aqui, o teorema de Pitágoras. Pessoal, veja que legal. O teorema de Pitágoras aqui, eu vou precisar apagar aqui, tá? Memorizou aqui as relações, depois a gente vai ver de novo. Mas eu vou apagar aqui, ó, para a gente demonstrar o teorema de Pitágoras através aqui disso aqui. Veja só, eu vou somar essa equação aqui, ó, com essa equação aqui, tudo bem? Pegando essa daqui, ó, essa e essa, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, C ao quadrado igual a M vezes A. E eu vou pegar também essa daqui, ó, B ao quadrado igual a N vezes A. E eu vou somar aqui essas duas equações. Você sabe que eu posso somar duas equações, né? Você aprendeu esse sistema de equações, que existe essa propriedade para equações. Eu vou aqui a somar. Então, eu vou fazer aqui, ó, B mais C, né? A ordem das parcelas aqui não altera o produto, fica B mais C, o B ao quadrado mais C ao quadrado, ou C ao quadrado mais B ao quadrado, a mesma coisa. E aqui, pessoal, ó, vê que interessante. M vezes A mais N vezes A, certo? Aí aqui agora, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado, vou repetir. E aqui, ó, perceba que eu tenho aqui um fator comum, que é o A. Eu vou colocar o A, então, em evidência, vai ficar M mais N. Pessoal, quem é M mais N? Quem é M mais N? Aqui, ó, M mais N é quem? É A.
Então, substituir aqui, ó, vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado igual a e no lugar desse m mais n eu coloco o quê? A. E quem é a vezes a? B ao quadrado mais c ao quadrado é igual, então, a ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, aqui, ó, certo? Então, veja, é muito simples aí perceber que dá para demonstrar o teorema de Pitágoras só por isso aqui, ó. Tudo bem? Essa é uma forma de demonstrar o teorema de Pitágoras, tá? Existem outras também. Então, essa foi a nossa aula de relações métricas no triângulo retângulo. Não perca a próxima aula. A próxima aula eu vou te dar uma música que você vai memorizar essas relações aqui, ó. E aí você vai aplicar em exercícios, tá? Vamos aplicar em questões na próxima aula. Até o próximo vídeo. Forte abraço.